vocês? Vocês já repararam quantas pessoas estão vivendo um processo de reclamação, de estar se sentindo totalmente exaustos? Quantas pessoas estão vivendo esse processo e não sabem o que fazer, como fazer para conseguir ter a paz, o equilíbrio, a tranquilidade nas suas mentes, no seu corpo? Eu hoje resolvi falar sobre isso porque algumas pessoas chegam a mim nesse processo de estar se sentindo totalmente exaustos. Na realidade, todos nós acabamos escolhendo fazer coisas além da nossa necessidade. Escolhemos ocupar o nosso tempo com muitas coisas. Eu vou falar um pouco mais diretamente para as mulheres. Quantas mulheres eu conheço que cuidam sim da vida dela, procurando cuidar da sua beleza, procurando cuidar do seu trabalho, procurando olhar para si mesma, mas ao mesmo tempo são mulheres que estão também cuidando da vida dos filhos, cuidando da vida do companheiro, cuidando da vida dos pais. É esta mulher que na realidade está vivenciando aquele processo de total exaustidão, justamente porque vivencia situações no seu dia a dia além daquilo que cabe a ela. Essas mulheres são elas que marcam os médicos para os pais e os levam aos médicos, marcam os médicos para os maridos e os levam aos médicos, cuidam dos filhos, da vida dos filhos incessantemente, cuida da sua casa, cuida da alimentação, cuida também do seu trabalho, do seu compromisso fora de casa. E muitas vezes essas pessoas, essas mulheres principalmente, chegam até a mim totalmente exaustas e falam para mim: Cláudia, eu não consigo entender. O meu corpo vive cansado, a minha mente vive cansada. E aí eu simplesmente pergunto: como estão os seus pensamentos? E com certeza, os seus pensamentos estão totalmente preenchidos, todo o tempo falando dentro da sua mente, da sua cabeça, compromissos que ela se coloca como necessários. Cuidar da escola do filho, cuidar das amigas, cuidar de todos aqueles que de alguma forma estão em torno dela. E com isso ela não percebe que é isso que sobrecarrega, que nós precisamos parar e entender que precisamos de limites que nós mesmos não nos damos. As pessoas vivem uma vida desenfreada, vivendo além dela mesma, além das suas reais necessidades. E inconscientemente, as pessoas não percebem, volto a falar, principalmente as mulheres, que têm muito essa tendência de ser cuidadora, de entender que precisa estar dando conta de tudo que está em torno dela, e simplesmente vai pegando para ela a responsabilidade de tantas coisas
que não cabe a ela. E com isso, seus pensamentos ficam superlotados de informações. As cobranças, a autocobrança, vem com um peso muito forte, porque ela exige dela, cobra dela, ter a atitude, a ação em tudo aquilo onde ela acredita que é responsabilidade dela. E com isso, automaticamente, ela vai se colocando em um processo de agir, fazer, criar, não só para si mesma, mas para tudo e todos que estão à sua volta. E com isso, a exaustão vem. Com isso, chega o momento, sim, aonde o indivíduo vai se sentir totalmente sobrecarregado, totalmente exausto. O corpo não descansa porque não tem tempo, mas a sua mente fica então muito mais atribulada, muito mais cansada. E aí vem a exaustão. Eu atendo aqui uma cliente que ela, um tempo atrás, ela chegou até a mim justamente falando sobre isso, que ela estava totalmente exausta e nem ela sabia o porquê, mas também se culpando bastante por achar que não estava dando conta de tudo. E ela dizia para mim: Cláudia, eu estou tão cansada, eu estou tão exausta, mas ao mesmo tempo eu não estou conseguindo dar conta de tudo. Eu precisaria de mais tempo, eu precisaria de mais energia para que eu pudesse realmente fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer. Sim, essa foi a frase dela. E eu precisei, trabalhando com ela junto à terapia, ir mostrando a ela que não, ela não precisa dar conta de tudo. E fui mostrando a ela e ela foi percebendo, conforme nós fomos nos conhecendo mais através da terapia, e ela chegou em um processo onde ela estava em um desconforto muito grande, sentindo uma dor muito profunda, porque ela me confidenciou que na casa dela, ela era chamada de general. A família dela era composta pelo marido e por 2 filhos. E eles tinham um pequeno comércio. Tinham, não, tem ainda, um comércio, aonde ela também trabalhava nesse comércio. E ela entendia que ela precisava dar conta da casa, precisava dar conta do marido, precisava dar conta do filho, precisava dar conta da filha, precisava dar conta do comércio e também precisava dar conta de auxiliar aos pais. Fora as amigas, aonde ela era aquela que mais era procurada para poder aconselhar, para poder ouvir, porque ela, na realidade, é uma pessoa bastante carismática. Só que chegou em um momento onde ela estava se sentindo muito triste, simplesmente porque ela estava sem forças, ela estava sem energia e ela ainda era julgada e chamada pela própria família de general, porque ela queria comandar tudo, ela queria estar à frente de tudo. E sim, muitas vezes, pensando que nós estamos ajudando, nós estamos interferindo, nós estamos sim querendo viver e direcionar a vida do outro. E eu vou dizer a vocês, quem de vocês gosta ou se sente confortável se outra pessoa vem controlar ou comandar a sua vida? Naturalmente, nós vamos nos entendendo, buscando as nossas experiências, o nosso aprendizado,
através do caminhar da nossa própria vida, através das escolhas que nós fazemos para nós. É isso que vai burilando a todos nós. É isso que vai trazendo para nós conhecimento, trazendo para nós experiências, onde sim, nós vamos construindo a nossa história. E quando tem uma pessoa de fora que todo tempo quer nos direcionar, todo tempo quer nos dizer o que é melhor para nós, quer que nós estejamos vivendo a verdade deles, com certeza isso nos incomoda. E foi bastante difícil para ela perceber o quanto ela estava se entregando para uma vida que não era a dela. O quanto ela estava se dedicando, se cobrando a estar perfeitamente atuando em tudo, dando conta de tudo e esquecendo dela mesma. Ela foi simplesmente vivendo um processo de autoabandono. Ela chegou aqui, até a mim, se sentindo totalmente exausta, sem forças, sem vontade de se cuidar, de olhar para ela mesma, muitos dias até de sair da cama. E ela justificava isso dizendo que ela estava exausta. Não. Inconscientemente ela estava se abandonando. E o autoabandono, ele é algo que pode acontecer na vida de todos nós. Justamente quando estamos nesse processo de olhar para fora, de olhar para a vida do outro, de querer e entender que nós temos a condição de direcionar o outro, fazer com que o outro não sofra, fazer com que o outro se sinta cuidado. Com certeza, os que vivem assim acreditam que estão fazendo melhor para aqueles que amam, mas na realidade não estão. E, em contraponto, está abandonando a si própria. Conforme ela foi tomando consciência de que, sim, ela é que estava fazendo as escolhas erradas, que ela precisava mais olhar para dentro dela, ela precisava mais olhar para a própria felicidade, para aquilo que fazia bem a ela, para aquilo que construía realmente nela uma pessoa mais feliz. Ela foi escolhendo mudar as suas atitudes, buscar coisas que ela gostava de fazer para ela, buscar o descanso, se revitalizar, tirando sim do seu dia, tirando não, encontrando e doando para ela mesma, no seu dia, momentos para tomar um banho de sol, para pisar na terra, para dar uma caminhada, para abraçar uma árvore com bastante consciência, para olhar para ela e se conectar com tudo aquilo que simplesmente fazia bem a ela. E aos poucos, ela foi vivendo um processo de autoconhecimento, buscando para ela de volta o autoamor, se valorizando. E hoje, ela é uma pessoa que ainda está junto comigo e ela diz: Cláudia, em um determinado momento, eu simplesmente percebi que eu estava renascendo. Eu estava encontrando uma pessoa em mim que eu não conhecia. E essa percepção, esse despertar, é o que eu convido a todos vocês que estão se sentindo cansados, exaustos, desanimados, sem força para levantar da cama, para agir, para viver em benefício próprio. Façam uma reflexão. Como vocês estão escolhendo viver? Como está o seu dia a dia? E eu convido a vocês a escolher a vocês. Olhem para dentro.
Pensem nisso. Um beijo de luz no seu coração. E que a minha alma possa abraçar a sua alma.